Hebreus 9, 11 a 22. A série é Somente pelo Sangue e o tema dessa noite é Sangue Derramado. Hebreus 9, 11 a 22. Sangue Derramado. Como de costume, eu sempre trago aqui nos slides, nós usamos a versão NAA, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia. O texto diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constar o nome de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de aprender a Tua palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos traga o entendimento desse texto, e que esse texto seja vívido em nossos corações. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome sobre as nossas vidas e transforma-nos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero iniciar falando sobre o sonho de Martim Lutero. Esse rapaz aí da foto é Martim Lutero. Martim Lutero foi aquele que deu início à Reforma Protestante em 1517, pregando as 95 teses na capela de Wittenberg. Esse sonho eu já trouxe aos irmãos na Páscoa de 2021. E eu quero repetir aos irmãos, para que os irmãos se lembrem desse sonho. Lutero escreveu uma carta ao seu amigo Felipe Melanchthon, em 24 de maio de 1521, contando esse sonho. E ele estava refugiado no castelo de Wartburg, em um momento de depressão espiritual. E ele teve um sonho ali. E nesse sonho, Satanás apareceu a ele. E Satanás tinha um rolo. Imagine um livro bem grande, um rolo que se desenrola. E naquele livro, naquele rolo, estava registrado detalhadamente muitos de seus pecados. Muitos de seus pecados. E Satanás então estava zombando de Martinho Lutero nesse sonho, dizendo que o seu desejo de servir a Deus, se vocês se recordam da história de Martim Lutero, quando ele estava refugiado, foi o momento que ele estava traduzindo as escrituras sagradas para o alemão, do grego para o alemão. E o desejo dele servir a Deus, Satanás estava zombando, que era um desejo patético. Ele dizia: você, olha o tanto de pecado que você tem, e você está querendo servir a Deus? Parece que Satanás faz isso conosco de vez em quando, não aparecendo em um sonho, mas colocando pensamentos na nossa cabeça, né? Ah, você está querendo servir a Deus, mas eu sei exatamente o que você fez. Sabe o que Lutero fez? Lutero, então, olhou para Satanás e falou, né, no sonho: muitos outros pecados cometi, que só Deus conhece e que não estão nessa lista aí. Mas você esqueceu de uma coisa:
Escreve aí no final da lista: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Aí, dizendo ele na carta, ele pegou o tinteiro e tacou em Satanás e ele foi embora. Fugiu da tinta. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre o sangue derramado. E é o sangue derramado de Cristo. Que isso fique claro. Amém? Vamos lembrar o contexto de Hebreus? Vez por outra nós temos uma série em Hebreus, que é um livro sensacional. E sempre eu pego aí 2 capítulos, porque tem muita coisa para explorar em Hebreus. Então nós pegamos 2 capítulos e vamos estudando. E nós já vimos em outra série, outra oportunidade, mas trago aqui novamente para os irmãos que não participaram na oportunidade, que devido à demora da vinda de Cristo, a segunda geração de judeus, os hebreus são os judeus, é uma outra forma de se referir ao povo de Israel, aos judeus. Então os hebreus, a segunda geração já dos judeus, então Hebreus é escrito um pouquinho depois já da morte, da ressurreição de Cristo, das primeiras igrejas surgirem, dos apóstolos. Então a segunda geração dos judeus estava se desviando da fé e retornando ao judaísmo. Por quê? Como afirma Ellison, um comentarista, os judeus tiveram que escolher entre a jovem igreja como uma mensagem de um Messias crucificado e ressuscitado e os fariseus com o seu culto da lei. Assim, para o cristão hebreu, a lei era preciosa demais para ser deixada de lado. Logo, o zelo dos fariseus estava triunfando sobre uma lealdade dividida ao Messias Jesus. Claro que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, o autor de Hebreus ele está escrevendo para exortar esses irmãos a voltarem à fé, e aqueles que realmente eram de Cristo voltariam, e aqueles que não eram de Cristo de fato desviariam. Mas ele iria exortar a igreja a não ficar com essa lealdade dividida ao Messias, a não ficar com essa lealdade dividida ao Messias. Então, a carta aos Hebreus foi escrita para motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mostrando o quê? A superioridade da fé cristã. Se alguém te perguntar, né, eu tinha um professor que dizia assim, coisa que você tem que saber 4 horas da manhã se alguém chegar e te acordar. Então se alguém te perguntar lá 4 horas da manhã, te chacoalhar, qual que é o tema de Hebreus? Você fala, superioridade da fé cristã. Esse é o tema de Hebreus, de toda a carta. Superioridade da fé cristã. Então o autor de Hebreus, mais uma vez, nós não sabemos quem escreveu. Tem várias teorias. Eu mesmo escrevi um trabalho tentando defender que o autor de Hebreus era Apolo, o pregador, porque são várias homilias. Mas não tem como ser definitivo isso. Então, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, dessa forma, mostra que Cristo é superior a tudo aquilo que o judaísmo tinha como valioso. Cristo é superior a anjos, Hebreus 1 a 3. Cristo é superior a Moisés e a lei, Hebreus 3, 1 a 19. Cristo é superior a Josué e a terra santa, Hebreus 4. Cristo é superior a Arão, aos sacrifícios e ao templo, Hebreus 4 até o capítulo 10, que nós vamos estudar. Então nós estamos dentro desse contexto. E especificamente nesses 2 capítulos que nós vamos estudar, o autor ele mostra que o sacrifício de Cristo é superior a qualquer outro. Hebreus 9 e 10. Nós vamos estudar nessa série apenas Hebreus 9 e Hebreus 10, até o final do mês, ok? Então Cristo em Hebreus é apresentado como o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. Agora eu vou explicar mais sobre isso. Que oferece o sacrifício de seu próprio sangue. E isso em vários textos, conforme foram listados aí no slide. Hebreus 2:17, 3:1, 4:14, 5:5 e 10, 6:20, 7:26 a 28, 8:1 a 2 e o próprio capítulo 9 e o capítulo 10 que nós vamos estudar. Então, apresentar Cristo como superior ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento, aos sacerdotes do Antigo Testamento, aos sacrifícios do Antigo Testamento, é a importância desse livro. E por quê? Porque esse livro foi direcionado a judeus, a hebreus. Então, essa é a proposta do autor, mostrar a superioridade da fé cristã. E aí, no tema de hoje, na porção de hoje, ele fala sobre o sangue derramado. Esse tema é tirado do último versículo que nós lemos, onde é dito que sem derramamento de sangue não há remissão.
Sangue derramado. Que sangue é esse? Sangue de Cristo, logicamente. Nós vamos ver como esse sangue derramado nos transforma, conquista coisas para nós e nos faz herdeiros das promessas de Deus. Amém? A primeira coisa, então, que nós vemos nesse texto é que pelo sangue derramado, Cristo entrou no santuário celestial e uma vez por todas obteve redenção por nós. Vou ler novamente para você prestar bastante atenção. Pelo sangue derramado, Cristo entrou no santuário celestial e uma vez por todas obteve redenção por nós. Onde está isso? Primeiros versículos. Olha só. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Vamos por parte. O texto inicia dizendo que quando Cristo veio como sumo sacerdote, ou seja, ele é o maior de todos os sacerdotes. No Antigo Testamento existia sumos sacerdotes também, que eram os líderes do sacerdote. Normalmente isso modificava de tempos em tempos. E aquele irmão, o sumo sacerdote, ele era responsável para entrar num local do templo chamado Santo dos Santos, para oferecer sacrifício uma vez por ano, no dia da remissão, chamado de Yom Kippur. Deixa eu explicar isso melhor. O templo era dividido em duas partes. O santo lugar, onde os judeus entravam para oferecer sacrifícios, e ali era oferecido sacrifício diariamente ao Senhor. O incenso tinha que queimar diariamente ao Senhor. Os sacerdotes diariamente exerciam o seu serviço no santo lugar. Agora o Santo dos Santos, que era fechado por uma cortinona, por um véu, ficava numa parte mais reservada do templo, mais afastada. E o Santo dos Santos ali tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, dentro dela, havia 3 coisas que mostravam o pecado do povo. A vara florescida de Arão, que se floresceu por causa da rebelião do povo. O maná, que o povo questionou a Deus, e Deus então enviou o maná. E as tábuas quebradas da lei, que foram quebradas também por causa da idolatria do povo. E a tampa dessa arca, tinha 2 querubins nessa tampa, e a tampa dessa arca era o que nós chamamos de propiciatório, onde era feito o sacrifício. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, ele oferecia sacrifício primeiro para si mesmo e depois pelo povo, na tampa da Arca da Aliança. E por que isso? Porque quando o sangue derramava ali naquela tampa, o sangue cobria a rebelião do povo. E Deus, ao olhar, não via a rebelião do povo, mas o sangue derramado, e perdoava o povo. Por isso que no Antigo Testamento, perdão é sinônimo de cobrir. Porque o sangue cobria o pecado do povo. Mas todos os anos tinha que ser feito. E o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele entrava no Santo dos Santos, feito por mãos humanas, e tinha que oferecer o sacrifício por si e pelo povo todos os anos. E todos os dias no santo lugar. Como mudar isso? Então Cristo veio e ele adentrou o santuário, mas ele não foi no Santo dos Santos. Jesus não era levita, Jesus não era sacerdote da ordem dos levitas. Ele era sacerdote de outra ordem, da ordem de Melquisedeque, que o autor de Hebreus fala também. E Jesus não entrou no Santo dos Santos. Ele entrou no santuário celestial. Inclusive, quando ele entrou lá, o véu do templo se rasgou e acabou essa divisão, Santo do Santo, Santo Lugar. Acabou. Porque Jesus entrou esse santuário. Então ele trouxe benefícios para nós, e esses benefícios do sacerdócio de Cristo são melhores. É isso que o texto começa. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Onde que está isso? Toda essa explicação que eu dei para vocês está aí no início do capítulo 9. Volta aí. Eu vou ler agora para vocês verem de onde eu tirei essa explicação. 9, 1 a 7. Ora, a primeira aliança, a aliança mosaica, a aliança da lei, a aliança do Antigo Testamento, tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, o santuário
era terrestre, feito por mãos humanas. Jesus não entrou nesse santuário, Jesus entrou no celestial, junto ao Pai. Por isso que é uma vez por todas. Porque foi edificado um tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda que ficava no meio do povo no deserto, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa dos pães e da propiciação, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória e com a sua sombra cobriam o propiciatório, onde era oferecido o sacrifício. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Observa que ele está pregando, está fazendo igual eu aqui. Não, isso aqui a gente vai conversar depois. Então o autor de Hebreus era um pregador, né? Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo, no santo lugar, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece para si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, primeiro para si e depois para o povo. Jesus é diferente. Por quê? Porque o texto está dizendo, voltando aí para o versículo 11, que Jesus não adentrou ao tabernáculo humano, mas ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha lá, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos humanas, que quer dizer, não desta criação. Não é um tabernáculo terreno, não é o templo lá, não era o tabernáculo que o povo de Israel havia feito. Mas ele adentrou o quê? O tabernáculo, o santuário celestial. E mais uma vez, e não pelo sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, uma vez por todas. Isto é, definitivamente, não precisa ficar voltando a esse santuário. Uma vez por todas, apesar que ele habita esse santuário e habitará eternamente. Mas ele não precisa voltar lá para ficar oferecendo novamente o sacrifício. Ele já ofereceu uma vez por todas. Definitivamente, ele ofereceu o quê? Versículo 12. O seu próprio sangue. Mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Uau! Que texto extraordinário. O que Jesus conquistou para nós no santuário? Eterna redenção. Ele comprou para nós. Ele entrou lá e pagou o preço do seu sangue. Pedro fala sobre isso. Nós fomos redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Não foi por ouro, não foi por prata ou coisas perecíveis. Ele comprou para nós eterna redenção. Vida eterna, salvação eterna, o direito de habitarmos em felicidade perpétua, na sua presença, na glória, no novo céus e na nova terra, no paraíso. E ele foi ao santuário. Um detalhe interessante é, por que o sacerdote ia no santuário? A resposta é óbvia, oferecer sacrifício. Mas isso era o quê? Isso era culto, adoração. Então ele entrou no santuário e fez o quê? Adorou. Como? Oferecendo de si mesmo. E é por isso que hoje você pode adorar. Porque ele adorou com sangue perfeito. E é por isso que hoje você pode entrar, inclusive, no Santo dos Santos. Vai ser a aplicação, inclusive, do último sermão. Entremos no Santo dos Santos com ousadia e intrepidez, pelo novo e vivo caminho. O caminho que Jesus fez para nós. Oh, meus irmãos, como negligenciamos isso? Um caminho que custou o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Ele adentrou o santuário celestial para nós também adentrarmos e adorarmos a Deus continuamente. E nós não queremos adorar. Nós queremos ficar em casa assistindo Netflix, Amazon, Disney, para não dizer que eu sou problema com Netflix, né? Ou qualquer outra coisa. Qualquer pretexto é pretexto de não adorá-lo. E Jesus teve que dar o seu sangue para adorá-lo de maneira perfeita. E nós não damos nem uma gota de saliva.
Quem dirá o sangue? Adoração. Agora o que é maravilhoso é porque ele nos substitui. Nós prestamos a adoração imperfeita porque somos pecadores. A nossa adoração só é perfeita no sangue do Cordeiro. Quando o sangue é derramado, o pecado é encoberto. E nós podemos adorar de maneira perfeita. Porque ele ofereceu seu sangue definitivamente. Porque ele adentrou não santuários terrestres, mas santuários celestiais. E nos fez santuário do Altíssimo. Amém? Pelo sangue, Cristo entrou no santuário celestial, uma vez por todas, e obteve redenção por nós. Em segundo lugar, pelo sangue, nossa consciência é purificada de obras mortas. E podemos servir ao Deus vivo. Onde está isso? Vamos continuar? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O autor então ele continua falando, olha, vejamos o que acontecia no Antigo Testamento se o sangue de animais era capaz, ou era esse derramar do sangue, essa morte dos animais, era capaz de nos purificar quanto à carne. Claro que ele está falando algo temporário, algo terreno por hora, porque até no Antigo Testamento a purificação e a salvação vem pelo sangue de Jesus. Vem pelo sacrifício de Jesus. Mas temporariamente esses sacrifícios eram feitos porque apontavam para Cristo. Apontavam para o sacrifício perfeito. E se esses sangues eram capazes de purificar, diversas cerimônias de purificação existiam, o sangue era aspergido sobre o povo, junto com água, simbolizando essa purificação. Se você fosse num culto do Antigo Testamento, você sairia dali com bastante sangue na roupa, né? Fosse com roupa branca, imagina. Então, aspergido sobre o povo, e isso era símbolo, sinal da purificação que acontecia por meio da obra de Cristo, que ainda viria. Se o sangue de animais trazia essa purificação, quanto mais o sangue de Cristo, que é oferecido pelo Espírito eterno e sem mácula. Isso é muito bonito. O versículo, então, 14 vai nos dizer que Cristo ofereceu o seu sangue pelo Espírito. É a obra da Trindade aqui. O Pai está recebendo o sacrifício do Filho. O Filho está se sacrificando. E o Espírito está conduzindo para que todo este sacrifício seja agradável, seja perfeito, seja suficiente para a satisfação da ira de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando para a sua redenção. Vocês já pensaram nisso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito trabalhou arduamente para salvar um pecador, ou vários pecadores, todos nós. Que coisa maravilhosa. Então o sangue é oferecido pelo Espírito Eterno e é oferecido sem mácula, porque nós já enfatizamos isso várias vezes, ele nunca pecou. Hebreus 4:15 diz exatamente isso, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como homem ele viveu a nossa experiência humana, mas sem pecado. Por isso ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe o que nós sofremos. Mas ele nunca, jamais pecou. Nunca pecou. E por isso ele ofereceu o sacrifício perfeito, sem mácula, para nos substituir. Irmão, se ele tivesse pecado, ele morreria por si próprio. Mas como ele não pecou, ele pôde substituir não apenas um pecador, mas todos os seus. Por quê? Porque ele é eterno, porque ele é perfeito. Porque não foi qualquer vida que foi vertida ali na cruz, mas foi a vida do próprio Filho de Deus.
do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque foi por meio da palavra que tudo foi criado. O próprio autor de Hebreus fala no capítulo 1, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não foi qualquer vida. E é por isso que nós podemos confiar nessa redenção. Agora o que é legal é como o autor de Hebreus aplica isso no seu sermão. Ele continua dizendo, ele fez tudo isso, e se o sangue de bodes, touros e novilha podia purificar, quanto mais esse sangue precioso nos purificará do quê? Purificará a nossa consciência das obras mortas. Então o sangue nos purifica, como cantamos, nos faz alvo mais que a neve. Nos purifica. E purifica do quê? De obras mortas. O que são as obras mortas? São as buscas insignificantes da sua vida. Aquilo que você gasta tempo, que é fútil, que é inútil, que é terreno, que é vaidade, que é soberba, e que não é dos céus. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. As buscas insignificantes, diz o Randy Pope, autor dos materiais do Life on Life, discipulado missional, são as coisas que você tenta fazer para impressionar a vida ou para desfrutar da vida, sem Deus. Às vezes você está fazendo coisas para tentar impressionar alguém. Seu diploma, seu nome, a sua capacidade de ser bom. Ou às vezes você está fazendo coisas simplesmente para desfrutar das vaidades desse mundo. Das bebidas, do entretenimento, das festas e de tudo que o mundo oferece, mas que custa a sua vida, custa a sua alma. Te traz morte. Corrompe o seu coração. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que é do coração que vêm os maus desígnios. Por isso que aqui é dito, purifica a consciência. Consciência você deve entender aqui como aquilo que é profundo. Que está lá no âmago da questão, que está no coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. E Jesus, o sangue de Jesus, ele não fica no externo. Ele não fica apenas superficialmente. Ele vai até o mais fundo do coração. Para purificar o quê? A nossa consciência, o nosso coração. E onde nós temos isso também? 1 João 1,7. Abra aí comigo. Vamos fazer esse exercício. Está pertinho aí. Chega um pouquinho mais para frente aí da sua Bíblia. Antes de Apocalipse. Depois de Pedro. 2 Pedro. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João. O texto diz assim, versículo 7, é um texto que nós lemos às vezes nas nossas liturgias. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue, o que purifica? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele não mente. Ontem foi o dia da mentira. Deus não é homem para mentir. Ele é fiel e justo também. Fiel e justo, para quê? Para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purifica das obras mortas. Quais são as obras mortas que você precisa ser purificado? O que está morto na sua vida, que precisa ser extirpado da sua vida? Uau! E Ele nos purifica das obras mortas para quê? Se as obras mortas são as obras do pecado, Ele nos purifica para servirmos o Deus que é vivo. Deus vivo, que é o próprio Jesus, que ressuscitou. Então nós somos chamados a servi-lo. O sangue nos faz servir. A motivação para o servir o próximo, para servir a igreja, para servir aqueles que são necessitados, para servir no reino de Deus como cidadãos do reino, como embaixadores do reino. A motivação é o quê? É o sangue, é o amor de Cristo, é o seu sacrifício por nós, a sua morte. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, um morreu por todos, logo todos morreram, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele.
a morte do ego, a morte do viver para nós mesmos, para então vivermos para quem? Para Deus. E meus irmãos, nós acabamos de falar sobre isso em Tito. Na série anterior, em Tito, olha só o versículo 14 do capítulo 2, que expomos na série. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele te salva para você fazer algo. Ele não te salva para você ficar acomodado. Hoje eu mandei lá no grupo da igreja: Jesus morreu para você adorar. Jesus morreu, verteu o seu sangue para você ter comunhão com os irmãos. Levante-se. Jesus morreu para você servir. Vamos nos levantar, meus irmãos. Os campos estão brancos para a ceifa. Deixemos de nos acomodar. Quando estamos acomodados, nós temos espaço aí para todo tipo de ansiedade, depressão, angústia. Agora, quando estamos labutando, pode até vir uma ansiedade ou outra, mas logo passa, porque nós estamos no trabalho, nós estamos servindo, nós estamos fazendo. Amém? Em terceiro lugar, pelo sangue derramado, desfrutamos da nova aliança e recebemos a promessa da herança eterna. Continuando o texto aí. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Por quê? Pelo seu sangue que foi derramado, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. O autor ele está falando o quê? Que Jesus ele morreu tanto para redimir aqueles que são da primeira aliança, como para redimir na nova aliança. E ele é o mediador da nova aliança. Se nós estamos em um relacionamento de aliança com Deus, foi porque Jesus morreu para nos dar essa possibilidade. Ele está usando aqui o exemplo da aliança, mas ele vai mudar o exemplo. Ele usa o mesmo termo em grego, mas ele muda o exemplo a partir do versículo 16, agora falando de testamento. E ele vai dizer: assim como na aliança nós precisávamos de um mediador, né? E Cristo é o mediador da nova aliança para a nossa herança eterna, promessa da herança eterna. Também, como na aliança, o testamento necessitava de uma morte. E aí ele vai falar no versículo 16: porque onde há um testamento, Deus firmou a aliança conosco e a garantia da nossa promessa. Mas esse mesmo Deus fez um testamento. O testamento de que nós iríamos receber uma herança. E onde está um testamento, o que é necessário? Para recebermos a herança do testador? A morte. É isso que o autor está dizendo. Onde há um testamento, claro que isso é uma alegoria. Toda alegoria tem a sua, toda analogia tem a sua, às vezes, dificuldade. E aqui no caso é o fato de que o testador, o nosso Senhor, não está morto. Ele ressuscitou. Mas primeiro ele precisou morrer para nós recebermos esse testamento. Então, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, aí ele volta para a aliança, que nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Então, vocês viram que ele está falando de aliança. Ele dá o exemplo, faz uma ilustração com o testamento e ele volta para a aliança. A aliança também é necessária morte. Para firmar a aliança, e a morte está no começo do relacionamento da aliança. Quando você está firmando a aliança. O testamento é diferente. A morte está no final da vida do testador. Ou melhor, o receber o testamento está depois da morte do testador. Então a morte está no final. Esse é o ponto. Mas o que ele está dizendo aqui é que tanto um testamento como uma aliança exige morte. O que ele está querendo nos dizer é uma coisa bem simples. Sem derramamento de sangue não há redenção, não há promessa. Tanto na aliança como no testamento. Para que nós recebamos a herança, alguém tinha que morrer. Quem morreu? Cristo. E ele continua falando exatamente isso. Porque mesmo na antiga aliança, versículo 18, nem na primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés
proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros, isso está lá em Êxodo capítulo 24, e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu, não só no próprio livro, como também em todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Mais uma vez, Êxodo 24. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. O quase aqui não está dizendo que não era necessário sangue hora alguma, ou em alguma situação não era necessário sangue. Mas é porque, às vezes, em vez de purificar com sangue, era lavado somente na água algumas coisas, mas o sangue é necessário para a purificação. Mesmo sendo lavado apenas na água, era necessário ainda os rituais de sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, pelo sangue derramado, e somente pelo sangue, podemos desfrutar da nova aliança. E meus irmãos, onde está isso nas Escrituras Sagradas? Como nós podemos concluir que sem derramamento de sangue não há remissão? Lá em Levíticos, o próprio texto da lei mosaica diz: porque é o sangue que fará expiação pela vida. Remissão aqui é absolvição. Expiação é perdão de pecados. Então é o sangue que nos absolve do pecado. É o sangue que faz com que nós sejamos perdoados do pecado. Onde está isso no Novo Testamento? Onde nós vemos Jesus falando essas palavras? Quinta-feira, Jesus sentou com os discípulos. Quinta-feira, antes da Páscoa, Jesus começou a última ceia. Ele lavou os pés dos discípulos e depois ele começou a falar várias coisas. E antes de toda essa conversa maravilhosa que eles tiveram, Jesus ceiou com os discípulos. Ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos em memória de mim. E ele então tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue. Sangue da aliança. Outros evangelistas dizem da nova aliança, derramada em favor de muitos, para remissão, absolvição, perdão de pecados. E os discípulos tomaram. Esse momento termina com Jesus orando, pedindo pelos discípulos, e logo após ele indo para o Getsemane para orar, ter um tempo com o Pai. E ali no Getsemane, ele é traído, ele é preso, e começa toda a história da crucificação, que nós vamos lembrar, que nós vamos relembrar na sexta-feira da paixão, onde ele é crucificado às 9 horas da manhã, e até às 15 horas ele fica na cruz pendurado, vertendo cada gota do seu sangue até morrer, e num brado ele dizer: está consumado, e o véu do templo se rasgar. Eu gosto muito dessa citação de Joel Bick, eu não sei quantas vezes eu já trouxe aos irmãos, mas eu quero trazer mais uma vez antes da prática. A cruz de Cristo mostra tanto a exibição mais terrível da ira de Deus pelo pecado, quanto a mais rica manifestação da vontade de Deus de perdoá-lo. O perdão pleno e gratuito, escrito em cada gota de seu sangue, vertido no Calvário, é oferecido gratuitamente até mesmo o maior dos pecadores, o Cristo crucificado. Mostra como Deus pode amar pobres e culpados pecadores. Vemos assim Cristo como a resposta. Vemos assim Cristo como a resposta para todos os nossos fardos e devaneios. Nossa alma cansada pode trazer a Ele suas dores e pecados. Como aplicar essas verdades, meus irmãos? Rapidamente agora. Primeiro, redenção eterna, purificação, remissão, perdão de pecados, somente pelo sangue derramado. Não há outro caminho. Não é a sua bondade, não é a sua capacidade de ser bom, não são os rituais, não é a sua religiosidade, não são as penitências,
nada disso. É só o sangue. E a Bíblia deixa claro, diante do sangue nós precisamos de duas coisas: arrependimento, que é mudança de mente, é entendimento que eu sou pecador, que eu preciso da graça, e fé, que é entrega, que é confiança, que somente pelo sangue. Se você ainda não se arrependeu e creu, em nome de Jesus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O próprio autor de Hebreus traz esse texto. Se arrependa de todos os pecados. Aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos purificar. Se arrependa e creia. Somente pelo sangue de Cristo podemos adorar a Deus. Adore-o em Cristo, através de Cristo e por Cristo e pela herança dele. Em Cristo, estando em Cristo, que você adora. Não tem como você adorar a Deus em outro lugar. É em Cristo que você adora, porque só Ele entrou no santuário celestial, nenhum outro entrou. Ele é um único caminho. É através dele que nós adoramos, e é por Ele, em gratidão. É pela herança eterna que nós ganhamos, meus irmãos, a eternidade, a eterna redenção. Você consegue agradecer isso? Às vezes a gente é tão ingrato. Deus nos dá tantas coisas terrenas: família, filhos, bens, sustento, comida, roupas. Somos tão ingratos. Agora, muito mais do que tudo isso é a herança, é o próprio Cristo. Cristo nos purifica para servirmos o Deus vivo. Se dispõe ao serviço. Seja um servo de Cristo e um servo do sangue. Você é um servo do sangue? Você está vivendo para você mesmo ou para Deus? Você está vivendo em suas obras mortas, terrenas, fúteis, inúteis, efêmeras? Você está tentando impressionar essa vida ou desfrutar dessa vida? Esqueceu de Deus? Peça para que Cristo derrame o seu sangue sobre a sua vida. É Ele que vai te purificar disso. É Ele que vai te impulsionar para o serviço, para, em vez de ser egoísta, ser altruísta. Em vez de viver para si mesmo, viver para Deus. É Ele que vai fazer com que o seu eu, o seu ego, a sua vaidade seja morta. E tem que morrer, meus irmãos. Se não morrer, não entra no céu. Se o ego não morrer, não entra no céu. Somente Cristo pode fazer isso. Então peça para Ele. Seja um servo do sangue. E por fim, desfrute da nova aliança. Nova aliança. Aliança é casamento, meus irmãos. Aliança é relacionamento. Isso é aliança. Por isso nós usamos um anel e chamamos isso de aliança. Então desfrute, se comprometa com Deus. Casamento é comprometimento, aliança é comprometimento, aliança é pacto. É um pacto de sangue, firmado no sangue de Jesus. Se comprometa com Deus vivo e com o povo de Deus. E se satisfaça nesses relacionamentos de amor. Não é só vertical, é horizontal. A aliança tem 2 níveis. Por isso que os 2 grandes mandamentos são: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou. Ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. 1 João. Então é nos 2 níveis que nós vivemos a nova aliança. Como povo de Deus e como servos de Deus. Que Deus nos abençoe. Satisfaça o seu coração nos relacionamentos que Deus conquistou na cruz pelo sangue. Por sua cabeça, ore.